de fato, as pessoas estão perdendo o poder de compra, as pessoas sentem isso no bolso, não é o que acontece na realidade. Eu gostaria de dar a tua opinião nesse sentido e aí a gente vai aprofundando mais no tema. Claro, Henrique, é uma pergunta provocativa, né? Porque, de fato, né, a sensação das famílias ela é uma sensação correta. Nós estamos tendo dificuldades cada vez maiores para comprar bens, né? Eu acho que isso fica muito claro no contexto da família brasileira, no caso dos imóveis, os imóveis mais caros, né? Uma maior dificuldade para pagar parcelamentos, para fechar contratos de longo prazo, os juros são mais altos, as parcelas são mais altas, as correções envolvidas, né, pela inflação são mais altas. E tem aqui, né, talvez a sabedoria popular traz, né, que no passado nós trabalhávamos 2, 3 anos, nós teríamos condições de adquirir um imóvel, por exemplo, um carro, né, e hoje a gente não consegue. De fato, isso é verdade. De fato, está ficando cada vez mais restrito. Veja você que nos últimos 25 anos, né, o que corresponde aqui ao século XXI, a inflação de serviços, né, educação, saúde, o plano de saúde começou a se tornar um produto de luxo praticamente, né, você tem uma inflação significativamente acima da média dos outros preços, dos preços dos alimentos, do preço dos produtos de higiene. Então, sim, a vida está ficando mais cara, né? E a gente pode dar aqui no contexto brasileiro 2 justificativas. A primeira, o fato de que, né, no Brasil, infelizmente, nós temos pouca concorrência nos setores econômicos, né? E aí, quando eu digo pouca concorrência, são poucas empresas ofertando o mesmo produto, né? Capitalismo, ele pede que tenha-se concorrência, né? A alma do capitalismo é que a ideia boa prevalece e a ideia ruim é expulsa do mercado. Você não vai ter a chance de testar as ideias se não houver concorrência, né? Então, isso vale tanto para nós como profissionais. Eu preciso ser desafiado como profissional para poder evoluir, né? As empresas também precisam ser desafiadas para poderem evoluir. E, lamentavelmente, nós temos pouca concorrência no Brasil. Isso é fruto de juros altos, é fruto da dificuldade de abrir empresa, é fruto de uma burocratização, é fruto de impostos. E nesse cenário, né, nós temos poucas redes de supermercado, por exemplo, nós temos poucas companhias de aviação, nós temos poucas universidades, nós temos, né, uma série de produtos que são, né, infelizmente, muito restritos para a população adquirir. Poucos planos de saúde e assim vai. Uma segunda razão pela qual a vida está mais cara, e aí é uma razão que não é só brasileira, é do mundo todo, é que, infelizmente, nós, nos últimos 90 anos, né, desde 1932, tentando curar os males da Grande Depressão, os governos acharam uma solução, né, que acabou sendo um grande presente que eles podem entregar, né, para a população no curto prazo, mas que tem efeitos perversos no longo prazo. E esse presente se chama emissão monetária. Ele pode dar presentes, né, presentes sem regramento, praticamente através do orçamento público, e isso tem um custo. Ele vai ter que adquirir esse poder de compra para entregar esses produtos. Quero construir imóveis, vai ter que comprar tijolo, vai ter que comprar cimento, e ele adquire isso via emissão monetária. Ele pode fazê-lo, né? Os demais participantes da economia não podem, é moeda de curso forçado, né? Então ele tem um poder assimétrico, né? Ele tem um poder que ninguém mais tem em relação aos demais agentes da economia. E ele tem abusado desse poder, né? Tem abusado desse poder, especialmente no contexto internacional. Desde os anos 70, no Brasil isso já era uma experiência antiga, vem desde a construção de Brasília, né? A construção de Brasília foi feita sem orçamento. A construção de Brasília você levava material de construção para o Planalto Central de avião, né? Então era uma loucura, e essa loucura hoje ela está espalhada pelo mundo. Os governos imprimem moeda. A gente teve recentemente 2 grandes ondas de impressão monetária no mundo, que foi a crise do subprime em 2008 e a pandemia em 2020. Então, os governos ganham vantagem em cima do cidadão, né? Claro que isso tem um impacto no reajuste de preços de todos os bens que circulam, todos os bens e serviços que circulam na economia. E, em última análise, quem não tem esse poder, as famílias, o cidadão, vai perdendo espaço, vai perdendo, né, função. E, eventualmente, o nosso espectador está se perguntando, não, mas o governo também pode ganhar poder de compra cobrando impostos. Pois é, e ele ainda vai além. Além de cobrar impostos, ele também faz emissões monetárias massivas em prejuízo, né, de quem fica. Se você tem aí 5, 10 reais no bolso e o governo imprime 10 reais hoje à noite, você antes tinha um poder de 10, agora você passa a ter um poder menor, né, no ritmo de 5% ao ano, no ritmo da inflação.
E eu gosto sempre de dizer, né, 5% ao ano significa, né, de 72 dividido por 5, aí a técnica que a gente utiliza, né, que você vai perder metade do valor do seu dinheiro em 15 anos. Esse é um questionamento que eu gostaria de te fazer, porque lá no escritório, quando eu monto planejamento financeiro com os meus clientes, que a gente faz projeções dos investimentos, né, eu tenho por padrão sempre pensar na projeção descontando a inflação, né, para saber de fato qual que é o poder de compra que esse meu cliente vai ter. Exatamente. E um dado, né, essa média histórica que é divulgada pelo Brasil, pelos órgãos que calculam, que seria que a inflação, como tu bem colocaste, é de 5% ao ano. Eu gostaria de te perguntar, como que é feito esse cálculo? Tu acha que esse cálculo ele é fidedigno? Porque é simples, é só a gente pensar o quanto que a gente abastecia ou o quanto que a gente ia no mercado com R$100 no ano passado, exatamente nesse mesmo período para hoje, eu acho que o gasto é muito maior do que esses 5% da inflação, né? Então eu queria saber, nesse teu ponto de vista, como que funciona essa questão do cálculo e se está sendo algo praticado de forma correta. O cálculo ele é bastante polêmico, eu concordo contigo, César. Ele é fidedigno, já deixo deixar isso claro, ele é reproduzível, né? O IBGE lança uma tabela que tem 5 níveis de cálculo, né? No limite a gente vai no preço do alface, e a gente vai no preço do alface lá no mercado, a gente vai no preço da cenoura, a gente vai no preço do quiabo, né? Então esse cálculo ele é um cálculo fidedigno e reproduzível. Se o IBGE me disser assim, ó, a inflação nos últimos 12 meses foi de 4,50%, ele tem uma média ponderada, né, uma cesta de produtos, uma média ponderada, que ele me diz assim, ó, em passagens aéreas os brasileiros gastam 3% do seu orçamento. Exemplo, por favor, né? Gastam 3% do seu orçamento. Então eu vou lá e consigo ver se de fato as passagens aéreas tiveram aquele aumento. E que, pesando, portanto, 3% no orçamento dos brasileiros, né, essa média é transmitida, então, à inflação geral. Então, é um cálculo, até porque mexe com marcação de títulos ao mercado, etc., é um cálculo que é reproduzível. Há transparência, né, da gente, enquanto analista, poder reproduzi-lo. Agora, tem essa sensação, e aí acho que é importante explicar para o nosso espectador, né, porque muitas vezes nós selecionamos os nossos produtos. Então, claro, a inflação para a terceira idade ela é muito maior, porque na terceira idade você tem um peso de remédios, que é outro setor oligopolizado da economia, um peso de remédios que é gigante. Daqui a pouco, quem mora numa região metropolitana, não mora numa área central, gasta muito com transporte, e aí toda vez que o transporte sofre um reajuste, pesa mais no orçamento dessa pessoa. Daqui a pouco, uma família mais pobre tem um peso maior dentro do seu orçamento em produtos alimentícios e produtos de higiene. Então, cada um de nós tem uma inflação, né? No Rio Grande do Sul se come muita carne bovina, em Belém do Pará se come muito pescado. Então, essas composições é que acabam dando a sensação de que nós estamos com uma inflação muito maior do que aquela anunciada pelo governo. É importante dizer, né, o tomate acho que é o melhor exemplo disso, é extremamente sazonal. No verão, o tomate sobe 50%, 60% o preço dele, porque tem pouco tomate no verão. Quando chega o inverno, o tomate cai 40%, 50%. Então, sim, ele está aumentando de preço a cada ano, só que como ele varia muito também, o consumidor acaba se assustando. O consumidor, até uma questão de comportamento econômico, né, ele tende a prestar atenção nos preços que sobem muito e pouca atenção nos preços que caem muito. Então, esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que, né, o consumidor ele não tem tanta substituição. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a banana sobe muito de preço porque é entre safra. Mas ela pode ser substituída por uma outra série de frutas, por uma outra série de legumes, que seja, né? Enquanto o consumidor brasileiro ele acaba sendo estático no seu consumo. Ele come banana Sim. o ano todo, ele não troca. Né? O tomate ele não troca, ele fica comendo. E no verão talvez seja uma boa trocar a alimentação. Então, nesse sentido, César, que eu reforço, nós temos a tendência a reter tudo aquilo que é contra a gente, ao invés de prestar atenção também naquilo que é a favor.